Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. No domingo passado nós consideramos acerca dos 10 primeiros versículos, a descrição da cura de um coxo em Jerusalém. E hoje nós vamos dar continuidade a esta história maravilhosa, esse testemunho maravilhoso do poder de Cristo, a partir do verso de número 11, Atos capítulo 3, a partir do verso de número 11, acompanhe com fé, com reverência, com atenção a leitura da preciosa palavra do Senhor, que nos diz: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. E esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a este profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, a Tua palavra é a verdade. Nós acabamos de ler a Tua preciosa palavra, que o Senhor preservou durante todos esses anos, porque a Tua igreja precisa da Tua palavra. E nós pedimos agora que o Senhor aplique aos nossos corações, ó Deus. Fala conosco. Não permita, ó Deus, que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua voz. Fala com aqueles que aqui estão, com aqueles que nos acompanham à distância. Alguns porque não puderam estar aqui por motivo de saúde. Pedimos pela nossa irmã Emanuele, esposa do diácono Rodrigo, que tem sentido fortes dores, terríveis dores. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a Tua serva. Que o Senhor restaure a saúde dela, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, dê conforto, dê livramento desse sofrimento, ó Pai, para que ela possa estar conosco em breve aqui presencialmente, e tantos outros irmãos que estão impedidos de cultuar ao Senhor com o Teu povo, ó Deus, em comunhão aqui com o Teu povo presencialmente, que o Senhor os abençoe. Enquanto isso, que o Senhor também fale ao coração deles através da transmissão.
e que nada nos atrapalhe, ó Pai. Em nome do Teu Santo Filho, nosso Redentor Jesus Cristo, é que nós oramos gratos. Amém. Eu lembro quando criança e adolescente eu assistia aqueles filmes que aparecia a figura do gênio da lâmpada, que eu sempre ficava me perguntando, se eu encontrasse a lâmpada e esfregasse, saísse um gênio, o que eu pediria? Eu me lembro quando criança, certamente a ideia era, eu pediria como se fosse um supermercado, com aquelas prateleiras, né, dos doces, para que eu pudesse, quando criança, para que eu pudesse ter sempre, né, à minha disposição aquelas várias guloseimas, aquelas delícias todas. E agora eu fico pensando, irmão, será que hoje eu não desejaria a mesma coisa, né, mesmo como adulto? Lembro quando adolescente mudaram um pouco, né, os desejos. E a gente cresce, percebe que é uma bobagem esse negócio de gênio da lâmpada, coisa que muitos ainda parece que acreditam. Mas, mudando, então, a pergunta, né, não se um gênio da lâmpada, essas coisas não existem. Mas e se Deus te desse a oportunidade de você pedir qualquer coisa, como Ele deu a Salomão, o que você pediria? E então, depois de deixar para lá essa ideia de gênio da lâmpada, que é uma bobagem, eu comecei a me perguntar, e se Deus me desse a oportunidade, Ele que existe, que é todo-poderoso, e se Ele desse a oportunidade de eu escolher algo? Se Deus te desse essa oportunidade, o que você escolheria? Sabe, queridos, pensar, refletir sobre isso, revela muito sobre o nosso coração, sobre o que nós, de fato, achamos que nós precisamos, sobre o que nós achamos que pode nos dar verdadeira felicidade. Por exemplo, se você pedisse riquezas, ia mostrar que no seu coração você acredita que de fato é o dinheiro que dá verdadeira felicidade, verdadeira segurança. Eu não sei o que você pediria. Se fosse dada a oportunidade para você pedir qualquer coisa em favor desse mundo, o que você pediria? Qual a maior necessidade desse mundo? Se fosse dada a oportunidade para você anunciar a este mundo algo que este mundo precisa ouvir, o que você anunciaria? Irmãos queridos, a verdade é que a maior necessidade do ser humano, a nossa maior necessidade, a maior necessidade deste mundo, não é de dinheiro. Como nós começamos a ver no domingo passado, não é nem ao menos de saúde. Não que essas coisas não sejam boas, mas a maior necessidade do ser humano é Cristo, o Redentor. Porque o maior mal do ser humano não é a falta de dinheiro, como nós vimos na semana passada, não é a falta de saúde, mas o maior mal do ser humano é o pecado. Que por causa do pecado, todo o sofrimento existe, inclusive doenças, inclusive todos os problemas. Queridos, nós começamos a ver na semana passada sobre o testemunho do poder de Cristo, o testemunho da igreja acerca do poder de Cristo. E hoje nós vamos continuar a olhar para essa história que nós começamos a ver a partir do verso 1 deste capítulo 3, e vamos continuar falando sobre o testemunho da igreja acerca do poder de Cristo, testemunhando do poder de Cristo. E hoje nós veremos, queridos, que testemunhar do poder de Cristo é testemunhar do próprio Cristo e da sua obra, que testemunhar do poder de Cristo também tem a ver com apontar para a fé em Cristo, para a salvação, para perdão de pecados e para a salvação. Então, em resumo, a mensagem desta noite é esta. O testemunho do poder de Cristo que a igreja deve testemunhar tem a ver com testemunhar do próprio Cristo e da sua obra, apontando para a pessoa bendita de Cristo, para a fé que devemos ter em Cristo, para o perdão de pecados e para a salvação. Nós veremos isso em duas partes. A primeira delas é o testemunho do poder de Cristo, envolve testemunhar de Cristo e da sua obra. Olhe comigo, a partir do verso 11, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus,
glorificou o seu servo Jesus. Queridos irmãos, nós começamos então a ver no domingo passado, a ler sobre esta história, sobre este milagre, um milagre que aconteceu da cura de um coxo. Nós vimos no domingo passado que acerca do fato de que ao ir para o templo orar, Pedro e João são interpelados por um homem que há tantos anos era carregado até a porta do templo para pedir esmolas. Era um homem que era coxo de nascença. Ele não conseguia, ele não podia andar, por isso ele era carregado. E era um mendigo, por não poder trabalhar, ele não tinha como se sustentar. E há muitos anos, cerca de 40 anos, então, ele tinha de idade, e há muitos anos ele era carregado até a porta do templo para pedir esmolas. E quando Pedro e João vão passando, ele clama, ele pede uma ajuda, ele pede esmolas. E Pedro então olha e diz: olhe para mim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levante-se e ande. E nós aprendemos domingo passado, meus irmãos, que testemunhar do poder de Cristo envolve, é claro, oração. Eles perseveravam na oração, envolve a consagração, envolve piedade, envolve termos compaixão. Eles tiveram compaixão daquele homem. Testemunhar do poder de Cristo envolve, é claro, o poder de Cristo, porque aquela cura aconteceu no nome de Jesus e no poder de Cristo. E agora, ao olharmos a partir do verso de número 11, nós percebemos, queridos, que Pedro aproveita a oportunidade. É claro que ele não perderia a oportunidade. O verso de número 10 diz que nós vimos, que nós encerramos o sermão da semana passada, diz que eles reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E eles ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Percebam, irmãos, aquelas pessoas que viram aquele homem que antes ficava ali naquela porta pedindo esmolas, eles viram aquele homem agora saltando. Ele entra no templo com Pedro e João, ele começa a pular e ele começa a louvar e adorar ao Senhor. E é claro que as pessoas que o conheciam, reconhecendo que era ele, reconhecendo a transformação, um milagre, elas ficaram admiradas, ficaram atônitas, ficaram perplexas. E no verso 11 nós vimos que enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, o povo ali perplexo correu para junto deles. E Pedro, vindo aquilo, não perdeu a oportunidade. Logo após a cura, Pedro prega um sermão. Ele não iria, de fato, desperdiçar aquela oportunidade. E curiosamente, percebam que diante daquelas pessoas, como nós vimos no verso 10, que estavam admiradas e espantadas, Pedro não passa a falar dele mesmo ou de João. Pedro não coloca nem ao menos aquele homem curado, aquele mendigo no centro. Pedro passa a pregar acerca de Cristo, acerca da obra de Cristo, acerca do poder de Cristo. Queridos, esta lição é preciosa para a igreja do Senhor, que recebeu poder para testemunhar de Cristo, para ser testemunha de Cristo. Eu tenho voltado a cada sermão, lá no capítulo 1, verso 8, e recebereis poder, vocês receberão poder, disse Jesus, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Queridos, se nós perdermos isso de vista, nós não iremos entender o restante do livro. O que nós temos visto aqui é a igreja do Senhor, a chamada igreja primitiva, testemunhando de Cristo. O que nós vemos aqui é Pedro testemunhando de Cristo. E ele passa então a pregar, e o que ele faz? Ele não começa a testemunhar dele mesmo. Aliás, seria uma oportunidade muito clara para Pedro ali para falar dele mesmo. As pessoas estão ali, estão perplexas, estão admiradas, estão atônitas com aquilo que elas viram. E Pedro então poderia muito facilmente, como as pessoas fazem comumente, trazer atenção para si. Agora, percebam que Pedro tira o foco dele. Pedro tira o foco do mendigo que havia sido curado, e ele não fica nem ao menos falando do milagre. Pedro passa a falar de Cristo. Pedro sabia, irmãos, que aquilo, conquanto fosse algo maravilhoso, era algo secundário. Aquela cura foi algo maravilhoso, mas não era o ponto
principal, e nem ao menos hoje é o ponto principal, como muitas igrejas querem enfatizar, como se sinais e maravilhas que muitas igrejas querem produzir, dizendo até que é o Espírito Santo, seja um ponto principal, e não é. E não era. Pedro, entendendo que aquilo era secundário, entendendo que o foco principal do testemunho da igreja é Jesus, ele então, e não os milagres que Jesus pode operar, e não as vidas e maravilhas que Jesus já operou em termos de milagres, mas é o evangelho e a obra de Jesus, e é o que Pedro começa a testemunhar. Pedro tira o foco da enfermidade. Pedro não fica falando a respeito de como era aquele homem e do que Deus fez na vida dele. Pedro tira o foco da cura. Sabe, irmãos, o poder e a glória são de Deus e não do homem, e não das pessoas. A glória não é da igreja, a glória não é do pastor, a glória não é da denominação, a glória não é por causa do nosso trabalho, a glória não é da pessoa que orou, a glória não é da pessoa que experimentou a cura. O poder é de Cristo, o poder é de Deus. Por isso, quem deve ser anunciado, quem deve ser glorificado é Cristo. As atenções então se voltam para Cristo. As atenções não foram para os instrumentos que Deus usou, porque Deus usou a vida de Pedro. Aliás, nós vimos no domingo passado, enfatizando o fato que o poder foi de Cristo, mas quem estendeu a mão e levantou aquele homem foi Pedro. Sem dúvida alguma, Deus usou Pedro como Deus usou Moisés, como Deus usou Josué, como Deus usou os patriarcas, como Deus usou Davi, como Deus usou tantos queridos ao longo de tantos anos, como Deus usou os profetas, como Deus usou os apóstolos. Mas o poder é dele. Não foi Moisés quem libertou o povo do Egito. Moisés foi um instrumento nas mãos do grande Deus, que enviou as pragas, que abriu o mar vermelho, que endureceu o coração de Faraó. Não foi Josué que fez com que o povo entrasse na terra prometida, foi Deus que abriu ali o rio, que conduziu o povo, usando a vida de Josué. Não foi Davi, meus irmãos, que estabeleceu um reino, a glória do reino de Israel, a extensão. Ele foi um instrumento nas mãos do grande Deus. Então percebam, irmãos, que conquanto sejamos instrumentos, e é maravilhoso, e é uma honra, e é abençoador podermos ser instrumentos nas mãos de Deus, a honra não é nossa, porque o poder é do Senhor. O que existe é o nome de Cristo sendo proclamado, explicado, ensinado. Então não é criada ali uma campanha de testemunho, como é muito comum nos dias de hoje nas igrejas. Então algo que é passado como um milagre acontece, pelo menos querem crer que acontece, e começam a falar daquilo, e começam a testemunhar daquilo, e começam a colocar foco naquilo. Mas o que acontece ali não é isso, é o nome de Cristo sendo proclamado, explicado, ensinado. Percebam que os holofotes não estão sobre Pedro e João, e também não estão sobre aquele mendigo que havia sido curado. A glória não é do pastor, a glória não é do líder da igreja, a glória é de Cristo. Pedro, então, como nós vemos aqui, tira o foco dele mesmo. Percebam o que ele diz aqui no verso de número 12. Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Ao invés dele bater no peito dizendo, vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que aconteceu através da minha palavra? Não, Pedro não faz isso. Porque Pedro sabia que não foi através da palavra dele, através do poder dele, mas foi através do poder de Cristo. Não foi porque ele era poderoso ou muito piedoso. Ele diz assim, então, por que vocês estão olhando para nós? Como se nós fôssemos a fonte dessa cura. Se vocês estão pensando isso, vocês estão completamente enganados. É isto que Pedro está dizendo aqui no verso 12. Agora, percebam quantos pregadores dizem por aí, venham ver o meu poder, venham ver o que o meu ministério é capaz de fazer, venham ver o que eu sou capaz de fazer, eu que sou um grande servo do Senhor, eu que tenho um grande poder do Senhor, vejam ver como eu sou santo, como eu sou poderoso.
Ministérios, queridos, e eu me assusto quando eu passo, e muitas vezes eu vi isso, vai passando na rua e vê um cartaz com a foto de um sujeito, dizendo igreja do ministério, do bispo, do apóstolo, do fulano de tal, e tem a foto do sujeito. É o bispo daquela região, é o apóstolo, é o pastor presidente, é o que for. E seja o que for, e é a pessoa, tudo focada naquela pessoa. Pessoas que amam a glória para si. Pedro não faz isso, e a igreja de Jesus não pode fazer isso. Nós somos chamados, irmãos, para testemunharmos de Jesus, e não de nós mesmos. Há pregadores que falam mais deles mesmos do que de Cristo. Há igrejas que anunciam mais a elas mesmas e as suas programações e a sua organização do que Cristo. Às vezes, irmãos, nós corremos o risco de não só fazer isso, como também começar a colocar maior admiração em pessoas, em pregadores, em igrejas, do que com Cristo. Eu me lembro quando o reverendo Roster, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, ele esteve aqui conosco. O reverendo Roster é um grande amigo, numa das oportunidades que ele esteve conosco, ele contou uma história, não sei se os irmãos se lembram, e ele mencionou de que livro ele tirou essa história. Eu não me lembro o livro, vou depois perguntar para ele. Ele disse que num dos livros que ele leu contava sobre um grupo de pregadores norte-americanos que no século XIX, ouvindo falar sobre a igreja na Inglaterra, sobre os pregadores da Inglaterra, eles viajaram dos Estados Unidos até a Inglaterra para conhecer aquelas igrejas, para conhecer aqueles pregadores. Então, eles chegam e na parte da manhã, chega no domingo, na parte da manhã, eles vão a uma igreja. E depois de saírem do culto, eles saem admirados, um olhando para o outro, dizendo: vocês viram aquele pregador? Que oratória daquele homem. Eu dizia: é verdade. E vocês viram como ele dominava o auditório, vocês viram que voz imponente, vocês viram como ele olhava para as pessoas, e admirados com aquele pregador, saíram e passaram horas falando daquele pregador. À tarde eles resolveram ir até a igreja Tabernáculo Metropolitano de Londres, de Spurgeon, e eles participaram do culto, e quando eles saíram daquela igreja, daquele culto, o que um dizia para o outro, o que eles diziam era: vocês viram como Cristo é maravilhoso, vocês viram como Cristo é poderoso, vocês viram como Cristo, e exaltando a Cristo. A diferença, meus irmãos, é que enquanto em um culto o que se sobressaiu foi o pregador, no outro, quem sobressaiu, quem foi proclamado, quem foi adorado, não foi o príncipe dos pregadores, Spurgeon, mas aquele que é o rei, que é o príncipe da paz, o rei dos reis, Jesus Cristo. Então nós temos que tomar cuidado, nem para que façamos de nós o centro da mensagem, do testemunho, da proclamação, e nem também para colocarmos a nossa esperança, a nossa admiração em pessoas, em igrejas, em líderes. A nossa esperança, irmãos, a nossa segurança deve estar em Cristo. Pedro, ele não testemunhou dele mesmo. Pedro não testemunhou dos demais apóstolos. Pedro testemunhou de quem fez aquilo, Cristo. Como nós vemos no verso de número 13, ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele cita os patriarcas, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Glorificou o seu servo Jesus. Pedro, meus irmãos, testemunha que as Escrituras só falam, só exaltam a Cristo. Olhe comigo a partir do verso de número 22. Você deve se lembrar, nós lemos ainda há pouco Deuteronômio 18, porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E se vocês, a esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo.
E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Percebam, irmãos queridos, que Pedro testemunha que as Escrituras falam e exaltam a Cristo. A Bíblia é um livro que fala sobre Cristo. Você já percebeu isso? Ou você acha que a Bíblia é um livro que tem a ver com você? Tem gente que acha que a Bíblia, a história, o mundo tem a ver com ele mesmo. É para ele, não. Tem a ver com Cristo acima de tudo. A Bíblia fala sobre a história da redenção e aponta e exalta o Redentor que é Cristo. No verso de número 22, como nós vimos no início do culto, Pedro está citando as palavras de Moisés, lá de Deuteronômio 18, versos 15 a 16. Lá em Deuteronômio 18, como nós lemos há pouco, Moisés fala de um profeta que Deus levantaria, não simplesmente mais um profeta, mas o grande profeta. É semelhante a Moisés no sentido de que seria um ser humano. Por isso que Cristo veio ao mundo e se fez carne. Mas não é apenas mais um profeta. Não é um simples profeta. É aquele, meus irmãos, que é a própria palavra. É o próprio verbo encarnado. Então, nós vemos que viria, Moisés diz que viria para de uma vez por todas trazer a palavra necessária que nós tínhamos que ouvir e que ele ultrapassaria todos os outros profetas. Quem, queridos, é este grande profeta? Cristo. Percebam que a partir do verso de número 24, ele diz: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Pedro está dizendo, toda a Escritura, todo o Antigo Testamento apontou para Cristo. Como Pedro poderia testemunhar de outro, senão daquele que toda a Bíblia fala sobre ele, aponta para ele? Como Pedro falaria dele mesmo, sendo que o Antigo Testamento não falava sobre Pedro, não falava sobre João, mas de Cristo? Quem é ungido era Cristo. E é por isso, meus irmãos, que Pedro vai dizendo para aqueles nossos irmãos e para nós hoje, que a Bíblia aponta para Cristo. Então, quando nós olhamos em Êxodo acerca da libertação do povo, como eu disse há pouco, é a Bíblia apontando para Cristo, porque Moisés tipificava o libertador que é Cristo, que não nos libertou de um jugo simplesmente de uma outra nação, mas nos libertou da culpa dos nossos pecados. Quando nós lemos sobre Josué, nós vemos Deus usando ali a vida de Josué, que já apontava para Jesus Cristo, aliás, o nome Jesus, né? Que vem de Josué, de Oséias, de Josué, o Salvador. Então, quando nós olhamos em todo o Antigo Testamento, a Bíblia não está exaltando Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia não está exaltando José, a Bíblia não está exaltando Moisés, nem Josué, nem Davi. A Bíblia, meus irmãos, está apontando para Cristo. Não confunda, não faça desses homens do passado que Deus usou, que foram instrumentos nas mãos do Senhor, o centro, porque eles não eram. E eles não desejavam ser, como Pedro também não era e não desejava ser. Entenda que a Bíblia aponta para a bendita pessoa do Redentor, que é Jesus Cristo. Por isso, queridos, que a mensagem da igreja não deve ser, acima de tudo, sobre Davi, nem sobre Moisés, nem sobre Josué, nem sobre Paulo, nem sobre Pedro, nem sobre Barnabé. A Bíblia, a mensagem, o testemunho da igreja deve ser sobre Cristo. Aquele que todo o Antigo Testamento apontou para ele, aquele que os apóstolos aprenderam com ele e serviram a ele e pregaram a respeito dele. Samuel então falou sobre isso e os outros profetas. Samuel falou sobre como viria o filho de Davi, o descendente de Davi, cujo reinado seria maravilhoso e não teria fim. Nós lemos isso. Pedro, em seu sermão, está dizendo: o grande profeta é Jesus, o grande rei é Jesus.
O grande rei não foi Davi, Davi apenas apontava para aquele que viria como raiz de Davi, descendente de Davi, que é o rei dos reis. E mais, Pedro diz que o grande sacerdote também é Jesus. Olha comigo o verso de número 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus. Percebam que essa expressão, seu servo Jesus, essa expressão servo, remete a Isaías 53, o capítulo que fala sobre o servo sofredor. Então, irmãos, nós vemos que Pedro está apontando para o fato de que Cristo é o sacerdote, é o rei, é o profeta. É aquele, meus irmãos, que na teologia nós dizemos que exerceu esse tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. O servo do Senhor, o servo sofredor, aquele, conforme nós lemos no capítulo 53 de Isaías, que era desprezado, de que os homens escondem o rosto, de que não fizeram caso, aquele que levou sobre si as nossas dores, que pelas suas pisaduras fomos sarados, aquele que foi levado como ovelha ao matador e não abriu a boca. Irmãos, é de Cristo que Isaías falava, e é de Cristo que Pedro está falando. Nós temos, queridos, Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o profeta, que é a própria palavra, aquele que é o sacerdote, que ofereceu de uma vez por todas sacrifício em nosso lugar. O autor aos Hebreus fala que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham que oferecer de tempos em tempos, anualmente, tinham que oferecer sacrifícios em favor da expiação do pecado do povo. Eles tinham que oferecer sacrifícios por eles mesmos, pelos próprios pecados deles, e eles envelheciam e eles morriam. E o autor aos Hebreus vai comparar com Cristo, dizendo: ele não precisa oferecer de tempos em tempos sacrifício, porque o sacrifício que Cristo, o sacerdote perfeito e completo, ofereceu na cruz do Calvário, é um sacrifício suficiente, de uma vez por todas, nos purifica de todo pecado. Cristo não precisou oferecer sacrifício por Ele mesmo, porque Ele nunca pecou, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento. Cristo é santo, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que apontavam para Ele. Ele é o nosso sumo sacerdote, que penetrou os céus, está à direita de Deus e intercede por nós. Percebem, meus irmãos? Pedro está pregando sobre Cristo. Sabe por quê? Porque a maior necessidade daqueles homens que estavam ali não era ouvir sobre o milagre da cura daquele mendigo, não era ouvir sobre milagres que podem acontecer em termos de saúde, mas a maior necessidade daquelas pessoas, e é a maior necessidade das pessoas hoje, é ouvir sobre aquele que é o sacerdote, o profeta e o rei perfeito. É ouvir sobre aquele que tem poder não simplesmente para nos curar dos males físicos, mas nos libertar da condenação eterna. E nos dar não simplesmente um pouco mais de saúde, alguns anos mais de vida, mas nos dar a vida eterna, porque essa é a maior necessidade dos seres humanos, essa era a maior necessidade daquele mendigo, e essa é a maior necessidade das pessoas ainda hoje, e é por isso que Pedro não anuncia ele mesmo, não anuncia João, não anuncia os apóstolos, não anuncia aquele mendigo que havia sido curado, mas anuncia a Cristo. Jesus é o nosso grande sacerdote que ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. A Bíblia é sobre Cristo e não sobre nós. A Bíblia aponta para Cristo o Redentor. A igreja deve pregar a Bíblia e assim apontar para Cristo. Nossa vida, meus irmãos, deve ser de um testemunho não de nós mesmos, não das nossas capacitações, não das nossas habilidades, mas nós devemos testemunhar de Cristo. Pare de falar de você mesmo, pare de querer aparecer. Aponte para Cristo, queira de todo o coração que Cristo seja exaltado através da sua vida e conhecido através da sua vida. Nosso testemunho deve ser não sobre nós, não sobre os nossos talentos e capacidades, sobre o nosso conhecimento, mas sobre Cristo, sobre a glória de Cristo, sobre o poder de Cristo, sobre a obra de Cristo. Nós devemos fazer coro com João Batista, que lá em João 3,30 diz: convém que ele cresça e que eu
diminua e que eu diminua. Eu me lembro de uma ocasião em que, e eu já contei isso aqui, em que eu me lembrei por causa do acampamento agora em que os adolescentes e nossos jovens estão lá em Serra Negra. Eu me lembro de um acampamento que eu fui o preletor há alguns anos, lá em Serra Negra mesmo, lá onde os nossos jovens e adolescentes estão. E eu preguei um sermão que eu ouvi de outra pessoa, acho que era do pastor Marcelo Gualberto, da Mocidade para Cristo. Eu acho que era um CD que eu tinha, e um sermão onde ele expunha aquele texto de Jesus dizendo: eu sou a porta, e se alguém entrar e passar, falando da salvação através de Cristo, que é a porta. E eu preguei aquele sermão e eu percebi que muitos ali, ouviram com atenção e que Deus havia tocado em alguns corações ali daqueles adolescentes. Anos se passaram. Eu estava atendendo um jovem da igreja em aconselhamento bíblico e eu perguntei: você tem certeza da salvação? Ele disse: tenho. Quando foi que você teve uma experiência de fato de salvação com Cristo? Ele disse: foi no acampamento. Foi no acampamento que a mensagem foi aquela mensagem de Jesus dizendo: eu sou a porta. Ele disse assim: eu não lembro nem quem pregou, mas eu lembro que foi aquela mensagem. E eu fiquei com uma vontade de dizer: como você não lembra quem pregou? Fui eu que preguei. Mas eu não falei. Mas logo depois me veio à mente o seguinte pensamento: é assim que tem que ser. As pessoas têm que lembrar da mensagem, não de você. E a partir daquela experiência, meus irmãos, é o que eu tenho pedido ao Senhor: que nem lembrem que foi eu que preguei, mas que lembrem de Cristo, mas que Cristo seja exaltado. Porque, meus irmãos, quem faz diferença é Cristo. A mensagem e a obra é de Cristo e não nossa. É Cristo quem deve ser exaltado. Esse é o nosso primeiro ponto. O testemunho da igreja, que é o testemunho do poder de Cristo, tem a ver com Cristo, tem a ver com o poder de Cristo, tem a ver com a obra de Cristo. Agora percebam que, em segundo lugar, o testemunho da igreja de Cristo, do poder de Cristo, deve apontar então para a fé em Cristo, para que haja perdão e salvação. O testemunho da igreja acerca do poder de Cristo deve apontar para Cristo, para a fé em Cristo. Olhem comigo a partir do verso de número 14, diz-nos assim: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Percebam, irmãos, que a mensagem, então, da Bíblia, o Evangelho, a Boa Nova, é que Jesus veio para resolver o problema do pecado. Pedro aponta para Cristo. Pedro vai dizer, e ele até confronta aquelas pessoas, dizendo o que elas haviam feito. Pedro explica o que foi feito pelo poder de Cristo, que o milagre aconteceu, e na sequência Pedro explica a situação daquelas pessoas. E olhe comigo a partir do verso 19, o que ele diz também. Ele fala: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pedro, meus irmãos, vai confrontar aquelas pessoas. Pedro diz que o poder não era deles, o poder é de Cristo. E a partir do verso 14 ele diz: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Percebam a gravidade da situação daquelas pessoas. Aquelas pessoas que viram aquele milagre e que estavam atônitas, perplexas, ouvindo o sermão de Pedro. Elas ouvem que elas haviam negado aquele que realizou, do qual veio o poder para realizar aquele milagre. Elas são acusadas, meus irmãos, de terem negado a Jesus. Ele diz: vocês negaram o santo e o justo.
É muito sério isso, né? Você negar alguém que é pecador é uma coisa, mas você negar aquele que é santo, aquele que é justo, você negar aquele que é perfeito, você negar aquele que não tem pecado, foi exatamente isso que aquelas pessoas haviam feito. E Pedro não para por aí. Olhem o que ele diz mais. Ele diz assim, no verso ainda 14, e pediram que fosse solto um assassino. Percebam a injustiça da situação. Vocês negaram, quando Pilatos disse assim, colocou Jesus e Barrabás, dizendo, quem vocês querem que seja solto? Vocês preferiram que alguém perfeito, alguém que não cometeu pecado, fosse crucificado e morto. E vocês preferiram que, então, alguém que era malfeitor fosse livre. Esta é a gravidade da situação, do pecado deles. Ele diz no verso 15, vocês mataram o autor da vida. Já pararam para pensar nessa frase? Mataram o autor da vida. Não é que mataram. Eu ouvi um sermão do reverendo Emílio Garófalo, da igreja Semear de Brasília, e me chamou a atenção ele dizendo isso. Não é simplesmente que, vocês mataram um homem bom. Isso já seria algo muito sério, muito grave. Vocês mataram alguém que tinha boas intenções. Vocês mataram um grande líder. Vocês mataram um rei benevolente, bondoso, justo. Não, é mais do que isso. Vocês mataram aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que dá vida, aquele que é o autor da própria vida. Vocês mataram. É sério ou não é uma coisa dessas? E aí Pedro continua, e ele diz assim, ainda no verso de número 15, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e que vocês bem conhecem. Pedro fala da gravidade do pecado deles, e fala, pela fé, não na fé. Não é, meus irmãos, fé na própria fé. Pedro lembra quem é Cristo e mostra que a fé deve ser em Cristo, porque o ponto principal, meus irmãos, não é o tamanho da nossa fé, mas é em quem está a nossa fé. Eu também já compartilhei isso com vocês em outro momento. Me chama muita atenção um sermão do D.A. Carson, do Donald Carson. Donald Carson é um teólogo, norte-americano, ele é especialista em Novo Testamento, e há um sermão dele em que ele conta a seguinte história. Ele diz assim, estavam no Egito, lá em Gósen, no Egito, dois judeus conversando, quando, aquele episódio em que Deus manda, através de Moisés, que eles pegassem um animal, sacrificassem um animal, imolassem um animal, passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E aí, Donald Carson diz, imagine dois judeus conversando, e um diz para o outro, escuta, você não está com medo do que vai acontecer esta noite? E o outro diz, por que eu vou estar com medo? Você não passou o sangue nos umbrais da porta? Ele responde, né? Aí o outro diz, é claro que eu passei, eu não sou estúpido. Aí o outro fala, mas então por que você está com medo? Você fala isso porque você tem vários filhos. Eu só tenho o meu Charlie, né? Bem nome de judeu, né? Eu só tenho o meu Charlie. Então, é claro que eu estou preocupado. Aí o outro disse, não há o que se preocupar. Porque se já foi passado o sangue do cordeiro na porta, não há o que se preocupar. Mas o outro ainda continuava preocupado. Aí o Donald Carson pergunta no sermão, no outro dia, passou a noite, o anjo da morte passou pelo Egito. No outro dia, qual dos filhos daqueles homens havia sido morto e qual dos filhos daqueles dois homens havia sido preservado? A resposta? Dos dois? Por que dos dois? Porque ambos passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Sabe, queridos, a questão não é o quanto nós confiamos na nossa fé. A questão é em quem está a nossa fé, diz o Donald Carson. E é isso, meus irmãos. Pedro está falando sobre a fé em Cristo. Pedro está dizendo, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem.
É a fé não na fé, é a fé não na nossa confiança, e não é nem ao menos a grandeza da nossa fé. Aliás, Jesus, para mostrar isso, diz: basta a fé do tamanho do quê? De um grão de mostarda. Para mostrar que não é a questão do tamanho da fé, mas em quem está a nossa fé. E a pergunta que fica é: em quem está a nossa fé? Em quem está a sua fé? Está em Cristo? E é por isso, irmãos, que o testemunho, a proclamação da igreja, deve ser a fé em Cristo. Não a fé na igreja, não a fé nos pregadores, não a fé na própria pessoa. Você precisa, então, se esforçar mais e acreditar mais em você mesmo, não. Nós precisamos testemunhar de Cristo e anunciar que as pessoas devem crer em Cristo, confiar nele de todo o coração, descansar nele para a salvação, buscar fortalecimento nele para a santificação. A nossa fé, a nossa esperança deve estar somente em Cristo. Fé em Cristo gera paz, gera confiança. Precisamos confiar em Cristo e não e nos planos dele. Pedro aprendeu que os planos de Deus por vezes são diferentes dos nossos. É interessante que nos versos 17 e 19 ele diz: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Não é interessante que quando, lá em Mateus 16, 21 a 23, nós não vamos abrir para ler, mas depois que Jesus pergunta assim: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus diz assim: bem-aventurado você é, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, porque não foi, quem foi que te revelou? Foi o Pai. Aí logo em seguida Jesus começa a dizer o que ele haveria de passar, que ele haveria de padecer. Vocês se lembram o que Pedro disse? Não, Senhor, isso não, o Senhor não vai ser morto não. Aí Jesus disse para ele: se afaste, Satanás, porque você está sendo uma pedra de tropeço. Naquele momento, quando Pedro ouviu que Jesus dizia acerca do seu sofrimento, da sua morte, Pedro disse: não são esses os meus planos. Pedro não sabia de nada. Agora nós vemos o mesmo Pedro, restaurado pelo Senhor, que entendeu os propósitos da morte de Cristo. E sabe por quê, meus irmãos? Para que pessoas que chegaram ao ponto de negar o santo e o justo, para que pessoas que chegaram ao ponto de tirar a vida do autor da vida, pudessem se arrepender e serem perdoados. E é o que nós lemos no verso 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. É por isso que no verso 19 ele fala: arrependam-se e se convertam. Aquelas pessoas que estavam ouvindo esse sermão, que foram acusadas de negar o santo e o justo, e preferiram um bandido ser livre, aquelas pessoas que mataram o autor da vida, pela fé em Cristo, podiam receber o perdão dos pecados. E meus irmãos, este deve ser o nosso testemunho. Há pessoas que estão perdidas, há pessoas que não merecem a salvação, como aquelas pessoas não mereciam, como nós não merecíamos, mas que há perdão de pecados em Cristo Jesus. Nós temos que crer nele de todo o coração. Irmãos queridos, nós aprendemos, olhando para os versos 11 até o verso 26, que o testemunho da igreja acerca do poder de Cristo deve ser um testemunho a respeito de Cristo e da sua obra, a respeito do poder de Cristo e não a nosso respeito. Nós aprendemos, queridos, que o testemunho da igreja deve ser um testemunho que aponta para Cristo, a fé somente em Cristo, em quem há perdão de pecados, em quem há salvação. Eu não sei se você tem testemunhado de Cristo, se nós como igreja temos feito isso, mas é o que nós devemos fazer. Eu não sei se nós, através da nossa vida, temos feito isso, mas é o que nós devemos fazer. Não apontar para nós mesmos, não queremos chamar a atenção para nós mesmos, mas que desejemos que Cristo seja glorificado e exaltado através da nossa vida. Talvez você esteja aqui e talvez você ainda não tenha colocado toda a sua fé em Cristo. A semelhança, meus irmãos, daqueles homens daqueles dias que foram acusados de negar o justo, o santo e de matar o autor da vida, talvez você pense: mas eu não mereço a salvação, e é verdade. E nem aqueles homens e nenhum de nós merece.
Mas se você crer em Cristo de todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados, como nós acabamos de ler, há perdão de pecados, a salvação, a transformação e certeza de vida eterna.